oração. Lucas capítulo 18, verso 18. E essa palavra tem a ver um pouquinho com o que nós já ministramos aqui. Diz assim a palavra de Deus: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E replicou-lhes ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Diga aleluia. Eu começo de trás para frente. Jesus diz que o impossível dos homens são os possíveis para Deus. Aquilo que eu não consigo alcançar com a minha mão, sempre vai ser possível através do poder de Deus. Eu não sei se você está passando por coisas impossíveis, difíceis. Se está assim, eu te convido a confiar, a colocar a sua causa na mão do Senhor. Porque se você fez o possível e não deu certo, o impossível Deus fará. Essa história ela fala de um homem, e dá para entender aqui por essa escritura que esse homem tinha uma necessidade de aprovação. Era um homem de posição, e veja que nem sempre posição e dinheiro satisfaz. Há quantas pessoas que têm posição e dinheiro e talvez estão depressivas exatamente agora. Há quantas pessoas que talvez alcançaram aquilo que se poderia chamar de sucesso na vida e se suicidaram. Lembra daquele Robin Williams, né? Um ator que fazia comédia, fazia a gente rir. De repente o cara triste da vida, fazendo outras pessoas rir, e ele triste por dentro. Um dia vai e tira a sua própria vida. Esse homem, ele tinha posição, e a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Só que ao ver Jesus, imagina uma pessoa que ainda está procurando algo, está procurando uma aprovação, está procurando uma validação. Ele vai até Jesus porque vê que ele é uma pessoa diferenciada, e os seus ensinos traziam uma verdade que chocava o entendimento das pessoas. Ele pregava como nenhum outro sacerdote pregava. Então ele vai até Jesus porque ele queria saber se na visão daquele homem, que parecia ser um homem puro, e lógico que era, mas para os olhos dele, ele chega: eu vou procurar essa aprovação. E ao chegar, ele já começa a tratar de uma maneira agradável, polida, talvez até política: bom mestre. E Jesus já naquele momento ele responde assim: por que me chamas bom? Bom é um só, é o Pai que está no céu. Veja que parece até que Jesus é um pouco mal educado em chegar e não aceitar um elogio ou alguma coisa parecida. Mas Jesus aqui falou posicionadamente, intencionalmente. Ele disse: olha, por que você está me chamando das coisas boas? As coisas boas não estão aqui, as coisas boas estão lá no céu. Bom é só Ele.
nossa carne humana, ela herdou de Adão o pecado. Nós já nascemos com a herança da iniquidade de Adão. Então nós já nascemos, irmãos. Se não for Deus, se não for as coisas do alto, o Pai das luzes, o dono de todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Se não é Ele, a gente vai ser bonzinho enquanto for conveniente. A gente vai amar enquanto for confortável. A gente vai ter amizade enquanto isso não me incomoda. Mas o dia que isso trazer um desconforto, um incômodo, muito certamente as pessoas vão te abandonar, casamentos vão romper. Mas o que sustenta é a presença do Espírito Santo e a bondade de Deus. Porque o fruto do Espírito é amor, é bondade, é longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse fruto não vem de nós, não vem do esforço humano. Um fruto não é produzido na força, ele naturalmente vai brotando do ramo. E é isso que acontece conosco quando você carrega o Espírito Santo, quando você se entrega para Jesus, sua vida para Jesus, você carrega o Espírito Santo, ele vai gerando isso em você. E é lógico que o fruto não é assim, ele vai sendo gerado. E por isso que Deus te chamou e te designou para que vades e deis fruto. Você está ligado no ramo da videira, você é o ramo que está conectado à videira. Então se você está conectado, você vai dar fruto. Você só precisa continuar lá, conectado em Jesus, ligadinho em Jesus, porque mais cedo ou mais tarde o fruto vai nascer. Eu sou estourado, vai nascer mansidão. Eu sou destemperado, a hora eu estou muito alegre, a hora eu estou muito triste. Vai nascer o equilíbrio, a temperança. Eu profetizo na sua vida, irmãos, que o fruto que estava sendo retido vai ser liberado nessa noite em nome de Jesus. E Jesus ali, ele fala intencionalmente, porque ele queria mostrar que aqui na terra não adianta você procurar a perfeição. Ele pergunta para ele, você sabe os mandamentos? E ele cita alguns mandamentos. E Jesus, dentro do decálogo, ele citou apenas os mandamentos que eram relacionados ao homem, a coisas que eram visíveis. Então aquele homem sempre buscando aprovação, ele honrou pai e mãe, ele não furtou ninguém, ele não prejudicou ninguém, não adulterou, ele não deu falso testemunho contra alguma pessoa. Então o que é relacionado aos outros, ele sempre fez tudo certinho, porque ele queria ser aprovado, queria ser bom. Mas ele procurou ainda mais. E Jesus lhe mostrou agora outros mandamentos que não foi citado aqui, que eram as coisas do céu. Buscai em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o seu Deus. Amarás o seu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Só que ele não fala em forma de mandamento. Ele diz assim, mas te falta uma coisa ainda. Vai e vende tudo que tem, dá para os pobres que necessitam. Você vai ter um tesouro no céu. Você vai encontrar o que você está procurando. Você procura a vida eterna, então vende, dá o que tem, você vai ter um tesouro no céu. Você vai acumular uma riqueza, uma aprovação que homem nenhum pode te dar. Depois vem e me segue, porque quem segue Jesus vai ser suprido em todas as áreas. Jesus é o caminho. No caminho você vai conhecer a verdade. E também Jesus é a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não quer que você tenha uma vida miserável. Ele quer que você viva e viva com abundância. Independente se é com salário mínimo, se é com 20 salários mínimos. Irmãos, se você confia em Jesus, você vai viver abundantemente. Ele mostra então para aquele jovem: aqui você não vai ter perfeição, é impossível. Muitas pessoas se frustram ao se deparar com coisas que elas não dão conta de fazer. E aí você tem uma tendência de se afastar até mesmo de Jesus, da igreja, do ministério, de alguma coisa, porque nós nos frustramos. O próprio Pedro, ele tinha uma convicção que ele não ia negar Jesus, que ele ia com Jesus até a morte. Mas quando ele depara consigo mesmo e ele vê que ele não estava tão preparado como ele achava, aí ele começou a voltar a pescar. E nós temos uma tendência assim, de quando nos frustramos conosco mesmo, a gente tem uma tendência de se afastar, de se isolar. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus conhece o teu coração. E se você entender que bom de verdade é um só, é o Pai,
você vai começar a liberar perdão. Por isso que a sua vida nessa noite vai ser destravada, porque Deus vai liberar perdão para você, e você vai se perdoar, e você vai começar a dar fruto de novo. Se o fruto estava retido, é porque havia cortado a conexão com a videira, mas o Senhor vai te conectar nessa noite com a videira, e o fruto vai fluir. Mansidão, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, amor, gozo, alegria. Aleluia. Então, Jesus ele traz assim: te falta uma coisa. O que faltava para aquele homem ele estava colocando a aprovação dos outros em um lugar alto. Havia um altar no coração dele que era a justiça própria. Ele queria que as pessoas vissem ele como uma boa pessoa, e por causa disso ele se tornou escravo da aprovação das outras pessoas. Então, quando via uma pessoa de posição, ele ia logo e falava: o que eu faço? O que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para ser melhor? Então ele estava escravo, e muitas pessoas vivem escravas disso, achando que precisam ser perfeitas. Talvez na tua infância você falhou, errou e sentiu desamparado pelo pai e a mãe. Talvez sentiu que você não tinha valor por causa do seu erro, e aí você criou uma maneira de fazer tudo perfeito para você achar que é amado. Deus não te ama porque você é perfeito. Ele te amou quando você era imperfeito, cheio de pecado, sujo, maltrapilho, pecador. Ele te amou quando ninguém queria dar nada para você. Eu fui amado por Deus desde do ventre da minha mãe, mas Ele me resgatou de fato quando meus pés estavam num tremedal de lama, quando ninguém mais queria dar um centavo furado por mim. Ele vai lá e pega e pôs os meus pés sobre uma rocha, e me ungiu, e pôs em mim um cântico novo. E é isso que Deus está falando com você: eu amo você. A busca da perfeição tem matado muitas pessoas, tem escravizado muitas pessoas, e às vezes na tentativa de ser perfeito, a justiça própria vai falar quando você está diante de uma pessoa que é imperfeita. Você vai tender a julgar essa pessoa, porque ela deveria ser como você, procurando a perfeição. E Jesus ele diz aqui, então, ele traz um conselho aqui. Olha comigo aí, no verso de número 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. O tesouro, veja que Jesus não queria que aquele homem ficasse pobre. Jesus estava confrontando um altar que havia dentro do coração dele. Quando Jesus fala mais abaixo, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Não é o problema, não está na riqueza. Muito rico vai entrar no reino dos céus tranquilamente. O problema é quando a riqueza se torna um lugar de honra na nossa vida. É quando o dinheiro ele tem uma expressão, quando você confia mais naquilo que o dinheiro pode comprar, segurança, saúde, educação. Quando você confia mais no dinheiro do que no seu Deus, você está colocando isso acima de Deus. E o que Jesus estava fazendo com aquele jovem com aquele homem era exatamente isso. Estava confrontando um altar que havia dentro do coração, porque para ele ficar perfeito só faltava isso: destruir aquilo no qual ele se segurava, naquilo no qual ele tinha segurança. Quem busca a aprovação dos outros vai sempre, irmãos, eu posso chegar aqui, se eu estou buscando a aprovação do Gustavo, o Gustavo pode falar lindos elogios da minha pessoa. Eu aqui vou me sentir seguro pelo elogio dele, mas quando eu virar as costas, a insegurança, irmãos, eu vou estar sempre dependendo de alguém falar: como você é assim, como você é assado. A pessoa que procura aprovação, ela sempre vai estar dependente. Então, aquilo que ele me dá agora, rapidamente vai esvair. Aí eu vou entrar num processo de: será que eu sou? Será que eu não sou? Mas aí o dinheiro trazia uma condição para aquele jovem. Talvez a condição de poder ajudar e mostrar como ele era bom. Talvez uma condição de poder repartir, distribuir, construir, fazer boas obras.
E aquilo se tornou um altar no coração daquele jovem. Embora ele fosse humilde, fosse uma boa pessoa, talvez na nossa visão seria uma pessoa top das galáxias, para Jesus ele falou: você tem um altar no seu coração, você precisa fazer uma coisa, só te falta uma coisa. Ele não mandou José de Arimateia vender tudo que tinha e dar para os pobres. Ele não mandou Nicodemos vender tudo que tinha e dar para os pobres. Mas José de Arimateia, um homem rico, emprestou seu túmulo para Jesus. Nicodemos, um sacerdote de posição, pegou e levou mirra, levou todo o bálsamo que era necessário para preparar o corpo de Jesus. Coisas caras. Quem está entendendo, diga aleluia. Jesus não quer que você seja pobre, mas naquela condição havia um altar. Então, para eu não me sentir inseguro com ele, eu preciso ter uma segurança. Uma segurança, porque se ninguém me ama, eu tenho que me amar, eu tenho que preparar um lugar de segurança. E eu quero te dizer que existe um lugar de segurança, debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ali você descansará, ali você vai deixar de ser escravo, ali há descanso, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É Ele. Tudo é Ele, por meio dEle e para Ele. E Ele diz então: vende tudo, dá aos pobres. Porque os pobres dessa vida, quem é pobre nessa vida só tem dinheiro. Mas quem é rico nessa vida, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, ele continua sendo rico, porque a riqueza dele ninguém pode roubar. A riqueza de alguém que é rico de verdade, nem traça corrói, nem ladrão rouba, não é minado, porque o tesouro não está aqui fora, está aqui dentro. Aleluia! E ele diz: vai, faz isso, destrói esse altar. Em outras palavras, depois vem e me segue. Então diz a palavra aqui no verso de número 23, perdão. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, de verdade, talvez o seu altar não seja dinheiro, talvez o seu altar seja alguém muito conhecido, talvez seja um parente que é um governador, é o presidente não, né? Talvez um parente muito poderoso, rico, empresário. E muitas vezes nós apoiamos nisso. Isaías, ele se apoiava no rei Uzias, porque ele era parente do rei Uzias. Então Isaías era um profeta, ele tinha o dom profético sobre a sua vida, e ele profetizava, tinha costa quente. Então ai de vós, e ai de vós, e ai de vós. Mas diz a palavra de Deus, e ele chegava, irmãos, todo cheio: ai de vós, hipócritas e coisa e tal. Se você olhar do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ver um profeta que usa. Mas no ano que morreu o rei Uzias, acabou a segurança. Acabou. E agora? E agora? Quem irá me defender? Se eu profetizar duro, estou lascado. Mas quando as tuas seguranças se vão, aquilo que se torna impossível para você se torna possível para Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Você vai lá para Mateus capítulo 5, você vai ver que as bem-aventuranças começam assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando você se tornar pobre aqui na terra, eu tenho dinheiro, mas eu estou sentindo que falta alguma coisa. Agora o reino é teu, porque Jesus está pronto para suprir a sua necessidade. Quando você de repente: eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu não sei mais o que fazer. Agora chegou a minha vez. Jesus está pronto para entrar em cena. Quando faz 4 dias, Jesus que está enterrado, não tem mais como. Quando não tem mais como, é agora que entra em cena Jesus Cristo. E eu quero dizer na tua vida, eu não sei o que você está passando, mas eu profetizo na tua vida. Jesus chegou nessa noite para te conectar, para te curar, para que esse altar de medo, esse altar de escravidão caia por terra e você possa descansar no Senhor e voltar a produzir o fruto do Espírito. Não pela tua força, mas o Espírito vai gerar em você. Só confia.
crucifica a carne, mata a carne. Talvez o seu altar não seja nem dinheiro, nem costa quente, mas seja abraço, seja carinho, afeto. E isso não é problema. Existem 5 linguagens de amor. Os estudiosos dizem que uma é toque, é beijo, abraço, outra é presente, outra é palavras de afirmação, e por aí vai. Mas talvez você nasceu com essa necessidade, e talvez por causa dessa necessidade, nascendo no meio de uma família que talvez é um pouco mais seca, você cresceu, e aí você não encontrou isso em casa e foi procurar na rua e achou bom. E aí vai de homem em homem ou de mulher em mulher, se tornou prostituto, prostituta. Eu já fui um prostituto na vida, mas estou aqui hoje por causa da graça do Senhor Jesus. O que eu queria eu só encontrei nele, irmãos. Só Ele tem uma água que vai saciar a tua sede, uma água que vai fazer fluir rios de água viva. Você vai deixar de buscar água nas pessoas, você vai ser fonte de Jesus aqui nessa terra. E muitas vezes é isso. É o abraço, é sentir amado, é ter alguém para beijar, abraçar, é não poder dormir sozinho. Já não sou casado, mas eu não dou conta de dormir sozinho, eu tenho que ter alguém. Eu quero te falar, ei, tira esse altar do seu coração. Tudo que você precisa é Jesus. E quando você tirar o altar do coração, entregar a tua vida para Jesus, tudo que é necessário, nós lemos em Mateus capítulo 6, Ele cuida das suas necessidades. Você tem necessidade de alguém para dormir? Ele vai cuidar. Ele tem alguém para você. Se você crê, diga: eu creio. Só os solteiros, né? Eu não sei. Seu altar pode ser outro, poder. Porque você viu, nasceu no meio de pais narcisistas. Agora a moda é isso, né? Antigamente a moda era TDAH, agora a moda é narcisismo. Você nasceu numa família narcisista. O pai cheio das honras, a mãe também. E o filho está lá se sentindo o cocô do mosquito, cavalo, bandido, quando olha para o pai e vê o pai tão grande, e você ali se sentindo tão inferior, e o pai não tem a capacidade de descer para conversar com o filho, e aí se mostra muito grande. E aí quando você cresce, agora eu tenho que ser poderoso como meu pai, agora eu tenho que ter um cargo, eu tenho que ter uma coisa, porque o meu pai era assim, eu não posso ser menos que isso. E aí você começa a ter sede de poder, sede de mandar, sede de governar. E aí isso se torna um altar no coração. Você não aceita ser menos que um governante, não aceita ser menos do que um líder. E isso muitas vezes te impede de ter um tesouro no céu, porque o seu altar é poder, poder e poder ser visto, né? Ter poder, exercer poder e ter pessoas para dominar, para governar. Mas eu quero te dizer, é os pobres que precisam disso. É os pobres desse mundo, pessoa pobre que tem só diploma, dinheiro, qualquer outra coisa. São pobres, é eles que precisam de poder. Vende tudo isso, dá para o pobre. Me segue, e aqui você vai ter um poder diferente. E o poder que você vai ter, você vai servir. E quando você servir, você vai ser mais bem-aventurado quando você dá do que quando você estava recebendo. O que é que tem colocado no teu altar e você tem frustrado? É poder? É posição? É dinheiro? É fama? O que é que tem entristecido você? Eu quero te dizer, em outro texto, em Marcos, salvo engano, diz assim: Jesus, quando ele responde, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus olha para ele, a palavra diz, e fitando-o, o amou. E Jesus nunca vai te desprezar por causa dos seus falhas, seus problemas, mas Ele tem a solução. E a solução nessa noite é: deixa no altar. O que é que estava te tirando a paz? O que estava te tirando o sono? É um ambiente, é uma condição, é uma posição, é alguma coisa? Jesus está te falando nessa noite: deixa no altar. Deixa no altar. Abraão, põe no altar o teu Isaac. Senhor, então é difícil. Verso 25, verso 24. Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, ou os que exercem poder, e começam a gostar mais do poder do que
o autor de toda autoridade. Porque é mais difícil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico, ou um poderoso, ou um famoso, ou qualquer outra situação em que se fala mais alto no coração, entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis